Boa tarde, quinto ano, tudo bem com vocês? Então, hoje nós faremos a correção da interpretação de texto que eu passei na última aula sobre os canídeos, certo? Na questão 1, nós temos: identifique o objetivo do texto. Então, pessoal, contar uma história sobre os canídeos, divulgar descobertas sobre os canídeos ou apresentar explicações sobre os canídeos. Pessoal, a resposta correta é a última: apresentar explicações sobre os canídeos. Por quê? Em momento algum nesse texto ele apenas conta uma história sobre os canídeos, muito menos divulga descobertas sobre eles. Ele está apresentando explicações sobre eles, certo? Então, na número 1, a terceira alternativa é a correta. Na 2, no trecho, eles têm uma cauda longa e molares adaptados para quebrar ossos, a parte destacada expressa. Então, na parte para quebrar ossos, a resposta desse é a primeira alternativa, a finalidade da cauda longa e dos molares adaptados dos canídeos. Então, eles têm a cauda dessa maneira, é a finalidade da cauda ser dessa maneira, certo? Não tem como ser um contraste, que um contraste é uma coisa diferente, certo? E consequência, não é uma consequência também, é a finalidade da cauda deles ser dessa maneira, certo? Na questão 3, no período, em geral, se alimentam de carne, mas algumas espécies, como o lobo-guará, também comem vegetais. Uma palavra introduz um exemplo, a poncha. Então, nesse trecho, pessoal, a parte que a palavra que introduz um exemplo é como, a segunda alternativa, certo? Em geral, se alimentam de carne, mas algumas espécies, como o lobo-guará, é a parte que ele está dando um exemplo. Falou sobre os que alimentam-se de carne e deu exemplo, como o lobo-guará. Então, a palavra que introduz um exemplo é a segunda alternativa, a palavra como, certo? 4. Na passagem, podem ser encontrados no mundo todo, menos na Antártida, o termo menos foi empregado para. Pessoal, a 4, a alternativa correta é a segunda, apontar uma exceção, certo? Então, podem ser encontrados no mundo todo, menos na Antártida, ou seja, não tem como colocar uma intensidade, não deu a entender que esse menos quer dizer intensidade, certo? Ele está indicando uma exceção. Então, podem ser encontrados no mundo todo, menos na Antártica, com exceção da Antártida, certo? Também não tem como indicar uma qualidade. Em momento nenhum esse trecho está indicando uma qualidade, certo? Então, a única opção que se encaixa nessa questão, ele está apontando uma exceção, porque menos na Antártida que pode ser encontrado, certo? 5. No segmento Raposas costumam formar casais para caçar, o autor expõe o quê? Um hábito das raposas, um estado das raposas ou uma característica das raposas? Pessoal, na 5, a alternativa correta é a primeira, um hábito das raposas, certo? Não tem como ser um estado, certo? Não é a maneira como elas ficam. Uma característica, não. Característica, você poderia falar uma característica física e tudo mais. Nesse caso aqui, a 5, a resposta correta é o quê? Um hábito, porque é um costume delas, é um hábito das raposas formar casais para caçar, certo? 6. Grife o vocábulo que exprime uma circunstância de tempo. A resposta correta, pessoal, é atualmente. Atualmente, por que é circunstância de tempo? Atualmente é como se fosse nos dias de hoje, certo? Então, a resposta correta é atualmente. Porém, não indica uma circunstância de tempo. Cientistas descobriram. Também não tem nada, né, nesse restante dessa frase que indique alguma coisa referente a tempo. Então, o quê? Atualmente, um exemplo, se tivesse nos dias de hoje, há um tempo, há uns anos atrás, certo? Então, a questão 6, a palavra que vocês vão ter que grifar é atualmente. 7. Releia estas informações presentes no texto. Só encontra a parceira durante o período de acasalamento. Este animal pertence a um gênero separado. O parente mais próximo dele é o cachorro vinagre. Então, essas informações acima se referem a quem? Pessoal, essas informações se referem ao lobo-guará, a última alternativa. Tem um trecho do texto que fala sobre
acasalamento e tudo mais. Só que não é isso que está pedindo, pessoal. Algumas pessoas até colocaram outra opção, mas a resposta correta da 7 é ao lobo-guará, certo? Vocês vão ter que verificar todas essas informações. De repente você vai lá e pesquisa no texto uma alternativa e acha que aquela não. Você tem que pegar todas essas afirmativas que estão aqui, essas 13 afirmativas, e verificar essas informações, elas se referem a quem. Então a 7 é ao lobo-guará, certo?